Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, o assunto hoje é crase, mas eu sempre costumo dizer que, na verdade, o assunto não é o assunto. O assunto é como se acertam questões desse assunto na hora da prova, né? Vou fazer uma explicação muito breve sobre o que é crase, para que serve a crase, quando se emprega o acento e tudo mais, tá? Wagner Mota, tudo bem? Sérgio Mauro, meu amigo. Bom, veja bem, o acento indicativo de crase, ele é usado para que nós saibamos que ali aconteceu crase. É muito importante que você entenda que aquele acento tortinho para a esquerda que você emprega não se chama crase. Quando você pega uma frase, por exemplo, como esta aqui, e aí vamos começar a rabiscar, tudo que eu escrevi aqui, eu vou escrever com cor diferente, para você saber que foi comentário meu, tá? Então, olha aqui, ó. Todos irão. E você depois vai receber esse material com esse comentário. Bom, todos irão à festa. Por que você emprega o acento indicativo de crase nesta construção? Qual é a razão do acento indicativo de crase? Há pouco tempo eu fiquei muito surpreso, Sérgio, porque colocaram uma questão de prova em que eles, em vez de perguntar qual é a razão do acento indicativo de crase, perguntar qual é a regência do verbo ir, qual é a função de a festa, eles perguntaram o nome do acento. E o nome desse acento é grave, tá? O nome do acento que você emprega aí é grave. Ele é chamado de acento grave ou acento indicativo de crase. É porque todos nós temos a mania de chamar, tudo bem, Bernardo? Temos a mania de chamar esse acento de crase, mas na verdade esse acento aí se chama acento grave, tá? Quando ocorre a crase, que é o nome que se dá à junção, ela acontece na língua portuguesa quando você tem um termo regente que pede a preposição a. Professor, não complica a minha vida. O que é um termo regente que peça a preposição a? Veja, quem vai, vai a. Não interessa aonde você vá, aonde quer que você vá, a preposição a vai com você. Você vai a Minas Gerais, você vai a Mesquita, você vai a Londres, você vai à Europa, a preposição a vai ser empregada, tá? E aí, na sequência, eu tenho a palavra festa, que é uma palavrinha feminina e que, consequentemente, pede o artigo a. Então, o que você tem em construções como todos irão à festa? Você tem aqui, ó, um termo regente que pede a preposição a, quem vai, vai a, e, na sequência, um substantivo feminino que pede o artigo a. A festa é muito legal, a festa é bonita, a festa estava animada. E aí você fica com o emprego concomitante de um termo que pede preposição, quem vai, vai a, e, na sequência, você tem aí um termo que pede o artigo a. Esses dois as vão se juntar e o nome dessa junção é crase. O nome dessa junção é crase. Crase é o nome que se dá à junção dos dois termos, tá? Então, a crase é o nome que se dá à junção dos dois termos. Não é o nome do acento. Crase é a pronúncia de duas vogais, como se as duas vogais fossem uma vogal só, tá? Só que o grande mistério da humanidade sempre é quando é que eu devo empregar o acento indicativo de crase. Hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender a regra geral da crase, como se emprega o acento indicativo de crase para acertar aí 70%, 80% das questões, e eu aprimoro com os casos especiais em uma outra live, tá? Vamos recorrer aqui a uma estratégia para saber quando empregarmos o acento indicativo de crase, tá? Vai ser um macete, gostosinho e fácil, tá? Repara só, aqui eu coloquei vários as. A patroa pediu à empregada que se dirigisse à mercearia, entregasse a lista à vendedora e pedisse a ela que enviasse as frutas que a nutricionista recomendara à dona de casa. Então, aqui nós temos um período cheio de as, cheio de as. E agora nós vamos usar uma estratégia para saber em quais desses as nós vamos empregar o acento indicativo de crase. A primeira estratégia, que sempre funciona no português, é ler bem a frase e compreendê-la. Então, leiamos e compreendamos a frase. Ó. A patroa pediu à empregada que se dirigisse à mercearia, entregasse a lista à vendedora e pedisse a ela que enviasse as frutas que a nutricionista recomendara à dona de casa. Para que eu saiba em quais desses as eu vou empregar o acento indicativo de crase, eu vou recorrer a uma estratégia bastante funcional e que tem que ser usada com muita responsabilidade. Se você usar de forma responsável, adequada e respeitando a frase original, você já vai acertar de 70% a 80% das questões de crase que você encontrar. Legal? Como é que funciona essa estratégia? Vamos lá.
Nós vamos substituir todos os termos femininos que aqui estão por termos masculinos, tá? Então, eu vou trocar a palavra patroa pela palavra patrão. E aí, ó, nós vamos ver depois como vai ficar esta frase com as trocas aqui propostas, tá? Vou colocar em azul para você ter mais chance de visualizar. Vou colocar entre parênteses aqui, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Então, eu vou reler essa frase depois, trocando patroa por patrão. Depois eu vou trocar empregada por empregado. É muito importante que você faça trocas bem correspondentes, tá? Vamos fazendo as trocas aqui, ó, bem correspondentes. Quem assistiu ao vídeo que eu passei hoje, já sabe o que eu vou fazer aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui, a patroa pediu a empregada, eu vou trocar patroa por patrão, empregada por empregado, vou trocar mercearia. Pessoal, alguém escreve mensagem para esse rapaz que falou que o som não está saindo aí, para que ele saiba que o problema é no computador dele, tá? Digam que vocês estão ouvindo a live perfeitamente, para que ele saiba que o problema é no computador dele aí, tá? Senão ele vai achar que é o nosso computador que está com problema. Aí vamos lá. Eu troquei patroa por patrão, tá vendo? Ó? Eu troquei patroa por patrão, tá? Alguma coisa no computador dele lá. Bom, eu troquei patroa por patrão, troquei empregada por empregado, e agora eu vou trocar mercearia por mercado. Busque fazer trocas bem correspondentes, tá? Busque fazer trocas bem correspondentes. Sempre que for possível, use um masculino equivalente. Mas caso não haja, você vai usar sempre a estratégia de improvisar. Então, troquei patroa por patrão, troquei empregada por empregado, troquei mercearia por mercado. Vou trocar lista agora, tá vendo aqui, ó, por documento. Notem que eu estou fazendo trocas aqui, ó, dos termos femininos por termos masculinos, tá? Sempre faça a troca correspondente. Então, ó, vendedora, você vai colocar vendedor. Sempre busque fazer trocas bem correspondentes, tá? Fazendo as trocas bem correspondentes, tudo ficará bem. Conversa comigo. Vou trocar ela por quê? Fala aí. Eu vou trocar ela por quê? Eu vou trocar ela por quê? Não inventem. Eu vou trocar ela por quê? Isso, Mariana. Vou trocar ela por ele. Isso, Dudu. Certinho, Márcia. Certinho. Então, para que esse macete funcione bem, você sempre busca fazer as trocas bem correspondentes. Ó, tá vendo? Ó? Vou trocar ela por ele. Você vai receber depois esse material como está aí, rabiscadinho, certinho, tá? Vou trocar as frutas, por quê? Por pães, né? Reparem que eu estou fazendo a troca dos termos femininos por termos masculinos, buscando ser o mais correspondente possível, tá? Vou trocar nutricionista por médico, tá? Ainda que nutricionista sirva para homem também, eu vou colocar médico para que não haja dúvidas aí de que é um termo masculino mesmo. Então, ó, vão reparando aí, vocês, que eu estou fazendo aqui trocas bem correspondentes, tá? Vou trocar dona de casa por dono da casa. Não há expressão dono de casa, né? Bom, pessoal, agora vamos lá. Aqui eu tenho, então, uma frase original que diz: a patroa pediu à empregada que se dirigisse à mercearia, entregasse a lista à vendedora e pedisse a ela que enviasse as frutas que a nutricionista recomendara à dona de casa. Agora, nós vamos ler de novo todo esse período, trocando os termos femininos por termos masculinos. E a partir de então, nós vamos reparando o que vai acontecer com os ais que aí estão, tá? Já vou antecipar para você. Em grande parte dos casos, quando você troca a palavra feminina pela palavra masculina, o a vira o. Por exemplo, a menina chegou, o menino chegou. O a virou o. Em grande parte dos casos, o a continua sendo a. Eu me refiro a ela. Se eu colocar ele, eu me refiro a ele. O a continuou sendo a. Em alguns casos, quando você troca o termo feminino pelo termo masculino, o a vira ao. Nesses casos, você vai empregar o acento indicativo de crase no a. Vou te dar 3 exemplos. Eu fui à feira, troca por mercado. Eu fui ao mercado, crase para feira, portanto, tá? Eu me refiro à menina, eu me refiro ao menino, crase para menina, portanto, tá? Eu me dirigi à cidade, troca por país. Eu me dirigi ao país, troca crase para a cidade, portanto, tá?
Então, vamos lá. Devagar, pessoal, devagar. Vamos aí, pedacinho por pedacinho, tá? Eu quero que nós acompanhemos. Ó. A frase original diz: a patroa pediu à empregada que se dirigisse à mercearia. Se eu trocasse patroa por patrão, empregada por empregado e mercearia por mercado, veja se não ficaria assim. A patroa pediu à empregada. O patrão pediu ao empregado. O patrão pediu ao empregado que se dirigisse à mercearia. E se fosse mercado, que se dirigisse ao mercado. Repara que eu estou fazendo as trocas e observando o que acontece com os as, tá? Daqui a pouco eu vou destacar para você. Entregasse a lista à vendedora. Entregasse o documento ao vendedor. Repara que aqui, ó, estou fazendo trocas e observando o que acontece com os as quando eu faço essas trocas aí, tá? E pedisse a ela que enviasse as frutas, e pedisse a ele que enviasse os pães. Enviasse os pães, tá? Que a nutricionista recomendara à dona de casa que o médico recomendara, ao dono da casa. Ao dono da casa. Agora, preste atenção, por favor, ao que vai acontecer. Eu troquei os termos femininos por termos masculinos e observei o que acontecia com os as, qual era o comportamento dos as, tá? Se o a virar o, é porque o a era um mero artigo e ele não vai receber o acento indicativo de crase. Se o a se mantiver a, é porque ele era uma mera preposição, ele não vai receber o acento indicativo de crase. Agora, se o a virar ao, eu vou empregar o acento indicativo de crase. Então, observa aqui, por favor. A patroa pediu à empregada, o patrão pediu ao empregado. Nesse caso em que o a vira ao, tá vendo aqui, ó? Nesse caso em que o a vira ao, você vem aqui e emprega o acento indicativo de crase. Toda vez que você vir que o a virou ao nessa troca, você emprega o acento indicativo de crase. Ó, que se dirigisse à mercearia, que se dirigisse ao mercado, certo? Não virou ao mercado, significa que em a mercearia eu vou empregar o acento indicativo de crase. Ou seja, o macete vai funcionando assim, ó. Você vai trocando comigo os termos femininos por termos masculinos. Se o a se mantiver a, nada acontece. Se o a virar o, nada acontece. Se o a virar ao, você emprega o acento indicativo de crase. Portanto, o próximo indicativo de crase que entra aí é em a vendedora, porque trocando por vendedor, virou ao vendedor, tá vendo? E aqui, então, eu vou colocar a vendedora. Vai seguindo comigo aí, trocando os termos femininos por termos masculinos. Se o a virar ao, eu emprego o acento indicativo de crase, tá? E pedisse a ela e pedisse a ele, não aconteceu nada. Que enviasse as frutas, que enviasse os pães. Que a nutricionista, que o médico, recomendara à dona de casa. Opa, recomendara ao dono da casa. Portanto, aí você vai trocar este a por um a com acento indicativo de crase. Então, está aí, ó, esclarecido quando você emprega o acento indicativo de crase. Você vai sempre empregar o acento indicativo de crase quando, nesse processo de troca, você ver que o a virou ao. Vamos pegar umas frases mais simples aqui. Por exemplo, ó, suponha que eu diga para você o seguinte, ó. Iremos à reunião. E aí, pessoal? Eu quero que você imagine esta frase trocando reunião por congresso, tá? Troca reunião por congresso e diz para mim, vai haver crase aqui? Sim ou não? Trocando reunião por congresso, imagine como vai ficar a frase e me diz, vai haver crase aqui? Sim ou não? Trocando reunião por congresso, como é que vai ficar? Iremos ao congresso, perfeito. Já que ficaria ao congresso, já sabe que aqui você vai empregar o acento indicativo de crase. Sempre que na troca de um termo masculino por um termo feminino, o a assumir a forma ao, você emprega o acento indicativo de crase, tá? Cuidado. Para que esse macete funcione perfeitamente, é importante que você faça trocas bem correspondentes, ó. O que as pessoas fazem de errado é desconsiderar os elementos adjuntos. Esse uma que eu empreguei aí fará toda a diferença. Eu quero que você troque uma reunião por um congresso. Leia a frase, trocando uma reunião por um congresso, e eu quero que você me diga se ocorre crase aí.
Se eu trocar uma reunião por um congresso, como fica a frase? Quero que você me diga se ocorre crase aí, tá? Iremos a uma reunião. E se em vez de uma reunião fosse um congresso? É muito importante você considerar os elementos periféricos também. Esse um aí, ó, esse elemento de junto faz toda a diferença. Vou olhar e todos terão acertado, ó. Maravilha, Larissa, Fran, Márcia, beleza. Trocando uma reunião por um congresso, você vai dizer iremos a um congresso. Então, quando você fizer a troca e o a se mantiver a, não vai haver crase, tá? Tudo bem? Vamos lá, olha aqui, ó. Encontrei a prefeita. E se fosse prefeito? Fala aí, como é que ficaria? Faz aí mentalmente, faz em português, não inventa. Trocando prefeita por prefeito, vai haver crase ou não? Encontrei a prefeita, troca por prefeito, vai haver crase? Sim ou não? Encontrei a prefeita, maravilha, Dudu, maravilha, Mariana. Encontrei o prefeito, portanto, não vai haver o acento indicativo de crase, tá? Agora, uma explicação aqui técnica para você. Por que ocorreu crase no primeiro caso? Que quem vai a, e o artigo a se juntou a preposição a, perdão, se juntou ao artigo a de reunião. Por que não ocorre crase no último caso? Eu já posso antecipar. O verbo encontrar é transitivo direto, ele não pede preposição. Quando não há um termo que peça preposição, você naturalmente já não emprega o acento indicativo de crase. Tá legal? O que estiver colorido serão as minhas observações. Você vai receber esse material aí todo com as anotações que eu tenho feito. O pessoal do grupo vai receber ainda hoje esse material com as anotações que eu estou fazendo aí. Tá legal? E aí, pessoal, querem fazer sozinhos? A número 2. A menina não iria à festa se a dona da festa não fizesse um convite formal a ela. Eu posso te ajudar. Troca menina por menino, troca festa por casamento, troca dona da festa por dono da festa e troca ela por ele, para que você me diga em qual caso aí vai haver crase. Só vai haver crase em um caso, antes de uma palavra. Qual delas? Leia a frase, trocando menina por menino, tá? Troca festa por casamento, por evento, troca por uma palavra masculina qualquer que mantenha uma certa relação de sentido, tá? Ó, tá vendo? Vai fazendo as trocas aí correspondentes, tá? Dono da festa, você vai trocar por dono da festa. Troca por dono da festa. E troca sempre ela por ele, né? Não vai trocar ela por Tiranossauro Rex, né? Se houver um masculino correspondente, é muito importante que você use esse masculino correspondente, tá? Só aconteceu crase antes de uma palavra. Qual foi? Todo mundo acertou. Beleza, Sérgio Mauro, meu amigo. Então, ó, vê se não fica assim, meu amigo Sérgio, ó, com as trocas, tá? Ia ficar assim, ó. O menino não iria ao casamento se o dono da festa não fizesse um convite formal a ele. Então, ó, o A virou o aqui. Então, nada, né? Agora aqui, sim, ó, o A virou ao. E quando o A vira ao, a gente já sabe que o acento indicativo de crase deve ser empregado. Então, aqui, ó, você emprega o acento indicativo de crase porque é necessário de fato, tá? A dona da festa vai virar o dono da festa. Não aconteceu nada aqui, né? Não fizesse um convite formal a ele. O A se manteve A aqui, tá legal? Até aí, tudo certo, pessoal? Estão todos conseguindo acompanhar direitinho aí? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Agora, preste atenção, o macete é maravilhoso, só que você tem que usar com muita responsabilidade, tá? Vamos lá. Número 3, frase parecida. A menina não iria a festa nenhuma se a dona da festa não fizesse um convite formal à mãe da garota. Vai trocar menina por menino, vai trocar festa nenhuma por casamento nenhum. Se você esqueceu nenhuma, vai prejudicar a estratégia, tá? Troquem festa nenhuma por casamento nenhum, troquem dona da festa por dono da festa e troquem mãe da garota por pai da garota, entendeu? E aí quero que vocês me digam em qual caso vai haver crase, tá? Façam essas trocas para que percebam em qual caso vai haver crase. Ó. Vou trocar menina por menino. Vai seguindo comigo, tá? Vou trocar festa nenhuma por
casamento nenhum. As trocas têm que ser feitas sempre obedecendo rigidamente a ideia central, né? Aqui vou colocar dono da festa. Maravilha. E aqui eu vou colocar mãe da garota por pai da garota, né? E segundo os meus cálculos, só ocorre crase em um caso. Vou olhar as mensagens de vocês aqui só para morrer de orgulho e descobrir que você acertou. Maravilha. Ocorre crase antes da palavra mãe, né? Porque ficaria assim, ó. Vamos lá. O menino não iria a casamento nenhum. Reparou que fica a casamento nenhum e não ao casamento nenhum? Se o dono da festa não fizesse um convite formal ao pai da garota. Maravilha. Aqui, ó, virou ao, tá vendo? Como virou ao, você vem aqui e emprega o acento indicativo de crase neste a que aqui está. Perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito, perfeito. Repara que as trocas devem ser feitas sempre buscando a maior correspondência possível. Repara, festa nenhuma, eu troquei por casamento nenhum. Esse macete começa a dar errado, não para vocês, é claro, mas para o nosso concorrente, porque eles querem fazer trocas que não obedecem à frase original. Eles querem fazer trocas que não obedeçam ao princípio básico da frase, entendeu? Então, vamos lá. Mais um pouquinho de maldade aqui para você. Olha só. Vamos lá, vou botar já em azul aqui para parecer com a cor dos comentários. Olha aqui, ó. Cheguei à cidade. Vamos lá. Cheguei a uma cidade. Cheguei a esta cidade. Cheguei a certa cidade. E aqui, ó, cheguei à cidade certa. Primeiro entendam que chegar pede a preposição a. Quem chega, chega a, tá? Quem chega, chega sempre a. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou trocar a palavra cidade pela palavra país, pode ser? Vou trocar por país, tá? Só que para essa troca funcionar, eu tenho que fazer uma troca bem correspondente. Cheguei à cidade. Se fosse país, como é que ia ficar? Fala para mim. Cheguei à cidade. Se fosse país, como é que ia ficar? Fala aí. Cheguei à cidade, cheguei ao país. Perfeito, certinho, Larissa, Márcia, Dudu, Juliana, certinho. Cheguei à cidade, cheguei ao país. Sabe o que isso significa, né? Se você trocou o feminino pelo masculino e o a virou ao, então você vai chegar aqui sem medo de sofrer e vai empregar o acento indicativo de crase em a cidade aqui, tá? Tudo certo, ótimo. Agora observa, ó. Nos demais casos, maldosamente, a banca vai colocar uns elementos adjuntos aqui, ó. Uma, esta, certa, certa de novo, tá vendo? Ó? Esses elementos adjuntos que na prova eles vão colocar, eles não podem ser desconsiderados, não podem ser de forma alguma desconsiderados, porque eles fazem toda a diferença. Quer ver? Olha que interessante, ó. Primeira frase, cheguei à cidade, cheguei ao país. Agora, se eu trocar uma cidade por um país, e aí, pessoal, troca para mim mentalmente, tá? Cheguei a uma cidade. Leia trocando por um país. Vai haver crase, sim ou não? Cheguei a uma cidade. Troquem por um país. Vai haver crase, sim ou não? Maravilha, pessoal. Certinho. Cheguei a um país. Note que nessa troca aí, Camila, o que acontece com a? Ele se mantém sendo a, tá vendo? Não acontece nada, ó. Cheguei a uma cidade, cheguei a um país. Faz a mesma coisa embaixo. Troca esta cidade por este país. Ocorre crase? Cheguei a esta cidade. Troquem por este país. Vai lá. Ocorre crase? Cheguei a esta cidade, troquem por este país. Como é que fica? Cheguei a este país. Maravilha. A melhor parte vem daqui a pouco, a parte que eu vou pegar para você, com você aqui rapidinho, 10 questões e vamos acertar todas, tá? Agora vem a parte legal, hein? Cheguei a certa cidade. Vou te ajudar. Troca por certo país, aqui. E embaixo, cheguei à cidade certa, troca por país certo. Pode parecer que não faça diferença, mas faz. Um dos dois recebe o acento indicativo de crase. É só trocar por certo país
que você mata certo país e país certo. Ó, cheguei a certa cidade. Colocando certo país, ocorre crase? Cheguei a certa cidade. Cheguei certo país. Vai haver crase? Já sei a sua resposta. Não vai haver. Maravilha, Natália, certinho. Cheguei a certa cidade, cheguei a certo país. Repara que o a se manteve a, e se o a se mantiver a, não vai haver crase. Agora, olha só que interessante, pessoal. Cheguei à cidade certa. Cheguei à cidade certa. Troca por país certo, vai lá. Cheguei à cidade certa. Troca por país certo, vai. Certinho, Mauro, meu amigo Sérgio Mauro, Mariana, Márcia Coimbra, Bernardo. Maravilha, pessoal. Cheguei à cidade certa, cheguei ao país certo. Beleza. Consequentemente, já sabe que aqui volta a acontecer o acento indicativo de crase. Vocês pegaram isso muito bem. É um macete maravilhoso, mas o problema é que a pessoa que não faz a troca correspondente, ela se enrola, né? Ela se enrola fatalmente aí, tá? Maravilha, Odisseia, Eliane, maravilha, perfeito, pessoal. Agora vamos lá, mais uma para você aí, ó. A empregada fazia a faxina de segunda a sexta e chegava à casa das patroas às 7 horas da manhã. A empregada fazia a faxina de segunda a sexta e chegava à casa das patroas às 7 horas da manhã. Vamos lá, para te ajudar, hein? Troca empregada por empregado, tá legal? Troca a palavra sexta pela palavra sábado. Ó, você tem aqui, preocupe-se só com os ais, tá? Você vai trocar empregada por empregado, vai trocar sexta por sábado, vai trocar casa da patroa por, sei lá, trabalho das patroas, né? Lar, bota lar, troca casa por lar. E toda indicação de horas que você vir, você vai trocar por meio-dia. Tá legal? Então, eu vou fazer isso com você, tá? Eu quero que você me diga em qual caso vai haver crase aí. Eu vou trocar empregada por empregador. Fiz a troca já aqui, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Troquei empregada por empregado. Vou trocar sexta por sábado. Porque sábado é masculino, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são palavras femininas. Agora, sábado e domingo são masculinos, né? Vou trocar a palavra casa pela palavra lar. E vou trocar às 7 horas da manhã por meio-dia. Meu amigo Sérgio, meio-dia é com hífen, quando indica a hora, tá? Se você colocar meio-dia sem hífen, fica metade de um dia. Eu vou trabalhar metade de um dia amanhã, então eu vou trabalhar meio-dia sem hífen. Agora, se eu chegar ao trabalho às 12 horas, chegarei ao meio-dia com hífen. Cuidado, tá? Vamos às trocas, pessoal. A empregada fazia a faxina de segunda a sexta. Vejam se eu acertei. O empregado fazia faxina de segunda a sábado e chegava ao lar das patroas ao meio-dia. Então, foram duas frases, não foram? Ó, o empregado fazia faxina de segunda a sábado e chegava ao lar, agora sim, chegava ao lar das patroas, agora sim, porque agora o nosso A virou ao ali, ó. Às 7 horas da manhã. Toda vez que você encontrar uma indicação de horas, troque por meio-dia, tá? Se virar ao, você emprega o acento indicativo de crase. É muito raro que não ocorra crase com indicação de horas, mas por precaução se troca por meio-dia. Vê se não ficou certinho, ó. O empregado fazia a faxina de segunda a sábado e chegava à casa das patroas às 7 horas da manhã, tá? Bom, agora vamos comentar aqui, por favor, um caso particular que é bastante cobrado, tá? Vamos lá, cuidado. Olha só. Primeiro, quando você diz que trabalha de segunda a sexta, não ocorre crase, tá legal? Porque seria de segunda a sábado. Mas, se você diz da segunda a sexta, aí é outra história. Por quê? Olha só. Quando você fala de segunda a sexta, ficaria de segunda a sábado. Agora, da segunda a sexta, olha o paralelismo, ó.
Se você falar de segunda a sexta, não vai haver crase. Agora, se você disser da segunda a sexta, aí você tem que empregar o acento indicativo de crase, por uma questão de paralelismo, tá? Se eu trocasse por sábado, a primeira ficaria de segunda a sábado, a segunda ficaria da segunda ao sábado. Então, cuidado, isso é muito cobrado na prova, tá? De segunda a sexta, não. Da segunda a sexta, sim. Tá legal? De segunda a sexta, não. Da segunda a sexta, sim. É importante que nós corrijamos também outro erro que é muito comum. Nunca mais diga que você trabalha de 8 às 17. Paralelismo é o seguinte: se existe artigo em um, deve haver artigo no outro. Se não há artigo em um, não há artigo no outro. Isso é paralelismo, tá? Se você diz de, você não colocou artigo. Se não há artigo na segunda, não há artigo na sexta. Quando você bota, Mayuri, artigo na segunda, da segunda, passa a haver artigo na sexta. Então, por uma questão de paralelismo, se não existe artigo em um, não há artigo no outro. Se há artigo em um, não há artigo no outro. Tá legal? Tranquilo? Não poderia trocar por domingo? Só posso fazer uma pergunta. Para quê, cara? Bota sábado. Sábado é masculino. Se quer botar domingo, pode. Vai trabalhar mais. Trabalhar de segunda a domingo cansa mais. Não bota sábado. Sábado é masculino também, tá? Olha só, pessoal. Vamos lá. Cuidado. Não cometa mais o erro de falar que você trabalha de 8 às 10. Se você chega ao trabalho às 8 horas e sai às 10 horas, se você chega ao trabalho às 8 e sai às 10 horas, então, ó, fala assim, ó, eu trabalho das 8 às 10 horas. É assim que se escrevem as horas, inclusive, tá? É assim que se escrevem as horas, ó, das 8 às 10 horas. Cheguei ao trabalho às 8, saí às 10, então eu trabalho das 8 às 10 horas, tá? Para de falar que você trabalha de 8 às 10. E a indicação de horas deve ser feita desse jeito aí, com H minúsculo e sem ponto. Aprende a errar bonitinho, ó. Nunca mais faça essas coisas de 2HS, tá vendo? Ó? 2HRS, tudo errado, ó. 2 hidrogênios, 2 divididos por 15 para indicar 2,15. Tudo isto aqui está errado. Essas formas não existem, tá? Elas vão ficar aí assim só para você saber que essa forma está errada, tá legal? Então, veja bem, ó. Se você quer falar 2,15, a forma correta é fazer assim, ó. 2H15 min. Esta é a forma correta de se indicarem as horas com os minutos, tá? Eu trabalho até às 2h15. Indicação de horas, se você trocar por meio-dia e ficar ao meio-dia, você bota crase, tá? Então, eu acordei às 2h15. Ó, eu saio às 2h15. Acento indicativo de crase aí, porque se fosse meio-dia, ficaria ao meio-dia, né? Então, beleza, certinho aí, ó. Só para você lembrar que, neste caso, se viraria ao meio-dia que você emprega. Cuidado com essas indicações de horas erradas aí, não sei nem porquê, mas tem caído muito na prova, tá? Muito na prova, entendeu? Agora você, vai lá. Eu estou preocupado com a 5 de verdade. Estou muito preocupado com a 5, cara, porque você aprendeu muito bem a estratégia. Só que você não pode esquecer que prevalece, antes de qualquer coisa, prevalece a lógica e o bom senso. Para que esse macete da troca por termos masculinos funcione na 5, você vai precisar colocar essa oração na ordem direta primeiro. A instituição de caridade, a ganhadora do reality show, fizera a doação. Por uma questão de lógica, quem fizera a doação a quem? A instituição de caridade, a ganhadora do reality show, fizera a doação. Então, ó, se você trocar instituição de caridade aí, ó, deixa eu botar para cá. Se você trocar aí instituição de caridade por instituto de caridade, tá vendo aqui, ó? Instituto de caridade. Ganhadora do reality show, se você colocar aqui, ó, ganhador do reality show, doação, você pode colocar aqui, ó, benefício. Só que você vai precisar agora fazer trocas que mantenham essa frase lógica, tá? Vai ter que fazer trocas que mantenham essa frase obedecendo aos princípios lógicos, tá legal? Então, olha só, você vai trocar aqui
Só que você precisa colocar esta oração na ordem direta primeiro, tá? Bota na ordem direta para que você me diga aí em qual caso vai haver o emprego do acento indicativo de crase, tá? Em qual caso vai haver o emprego do acento indicativo de crase. A ordem direta seria: a ganhadora do reality show fizera a doação à instituição de caridade. A ganhadora do reality show fizera a doação à instituição de caridade. Fazendo a troca, vê se não ficaria assim, ó, olha só que legal. O ganhador do reality show, tá vendo aqui, ó? Fizera o benefício, ó, fizera o benefício ao Instituto de Caridade. Ao Instituto de Caridade. Consequentemente, logo de cara, você começa com acento indicativo de crase aqui. Professor, pode haver crase no início? Pode haver crase em qualquer lugar. O indicador de crase pode ser empregado em qualquer situação. Não é a posição do A que determina se ocorre crase ou não, tá? Vamos ver se vocês foram bem aí. Aí, ó, vocês que erraram, vocês foram de encontro à lógica, né? Pensa bem, não é a instituição de caridade que faz a doação à ganhadora do reality show. É a ganhadora do reality show que faz a doação à instituição de caridade. Concorda? Então, você tem que imprimir sentido primeiro, para depois usar o macete. Faltou a vocês aí um pouco de atenção só, de colocar a frase na ordem direta, né? Tudo certo aí, pessoal? Então, ó, na ordem direta, o ganhador do reality show fizera o benefício ao Instituto de Caridade, consequentemente, crase no início. Note que a ganhadora doou o dinheiro para a instituição, consequentemente, ocorre crase aí, sem nenhum problema, tá? Pessoal, vamos lá. Hoje é uma aula de crase básica, que já faz você acertar 7 em cada 10 questões. Uma dica de amigo: a sua noite hoje seria uma noite sem sentido, fria, solitária, pensando naquela pessoa. Em vez disso, baixe um aplicativo chamado Mr. Crase. Se você já não tem esse aplicativo, baixe agora. O aplicativo se chama Mr. Crase, tá? Jesus criou esse aplicativo, cara. Ele é muito gostosinho. Imagina, meu amigo Sérgio Mauro, um show do milhão só de crase. Imagina um show do milhão só brincando de crase. É isso. E é um aplicativo perfeitamente confiável, feito por um professor de que eu gosto muito, em que eu confio. Então, você vai brincar de Mister Crase hoje. Como nós não veremos hoje os casos especiais, você já vai avançar bastante no jogo já. Vai ter problemas, mas cada vez que você tiver um probleminha lá, você vai conseguir entender o erro que você cometeu. Só a partir da próxima aula de crase é que você vai conseguir brincar à vontade com o joguinho. Então, imagina que legal, que lúdico, que divertido. Um jogo, um joguinho só de crase. Com uma aula de crase e o Mister Crase fazendo algumas questões, é impossível que você erre questão de crase na hora da prova, tá? Então, baixa o aplicativo aí, Mister Crase. É de graça, tá legal? Patrícia Câmara não foi ao Sejúrio hoje não, né? Pessoal, rapidinho aqui, ó. Os 5 principais casos de crase proibida. Aí, ó, não é para sofrer, não, é para relaxar e memorizar, tá? Na hora da prova, não precisa nem pensar, não precisa refletir, não tem que usar macete nenhum. Se você vira esses casos, já sabe que não vai haver crase, tá? Não é para sofrer, é para abrir o coração e aceitar que nunca, nunca, nunca vai haver crase antes de verbo. Reparem como estabelecer é verbo, ó. Então, ó, ninguém se opunha a estabelecer metas, nem a cumpri-las. Cumprir é verbo também. Então, você não tem que sofrer. Se você perceber que existe um A antes de um verbo, não vai haver crase de forma alguma, tá? Antes de verbo, ninguém se opunha a estabelecer metas, nem a cumpri-las. Não ocorre crase quando A precede um verbo. Não sofra, não sofra. Guarda aí. Não ocorre crase antes de verbo. Beleza. Não ocorre crase quando A precede termo no plural. Eu falava antigamente, A mais plural só craseia quem é animal, para garantir que ninguém esquecesse, tá? Então, olha aqui, ó. Sempre fui avesso a mentiras. Mentiras está no plural, não tá? Então, não vá sofrer. Sempre fui avesso a mentiras. Mentiras é um termo no plural. Então, se você vir que o A precede um termo no plural, não ocorre crase. Vai guardando para mim, tá? A antes de verbo, nunca. A sem o S. A, apenas o A, antes de um termo no plural, jamais recebe o acento indicativo de crase. A mais plural, só craseia quem é animal.
Não fala isso para ninguém não, que isso é antipedagógico, tá? Mas já salvou muitas vidas. Na hora da prova, ecoa nossa mente na hora que você ia errar. A mais plural, a só prazer, em animal. Jamais ocorre crase quando o a precede um termo masculino. Olha aqui, ó. A esmo, a cavalo, a respeito. Quando você ver que o a precede um termo masculino, jamais haverá crase, tá? Cuidado só com os casos de elipse, mas aí eu prometo, boa também, Raíssa, a mais plural, jamais, Juvenal, gostei. A mais plural, não empregue o acento de crase, porque não é legal, tá? Quem emprega crase em A mais plural não é uma pessoa normal. Pronto, o importante é você não esquecer que não pode haver crase quando A precede um termo no plural. E também não ocorre crase quando A precede termos masculinos, tá? Posso antecipar um problema que você vai ter se você está copiando enquanto eu explico? Você vai cismar que eu falei que não ocorre crase com aquilo, aquele. Eu falei que não ocorre crase com a mais plural. A esmo, a cavalo, a frete, aquilo, a Pedro, a Sérgio, a João. Não pode haver crase quando a precede um termo masculino, tá? Cuidado só com a possibilidade de haver crase com um termo subentendido. Bife a cavalo, o cara que bota crase em bife a cavalo, coitado, eu tenho seríssima pena. Dudu, se você encontrar alguém que emprega um indicador de crase em bife a cavalo, abraça, acolhe e faz um carinho, tá? Crase com bife a cavalo é muita sacanagem. Observa, jamais ocorre crase quando A precede um termo masculino, tá? Bife a cavalo, comida a quilo, Kombi a frete. Cuidado só com a possibilidade, lá no Mister Crase, de ele colocar uma crase maldosa e sacana aqui, ó, que pode te confundir, tá? Olha esse caso aqui, que maldosinho, ó, que gostosinho. Quer ver? Ele faz assim, ó. Cheguei a Nilo Peçanha. Muita gente vai achar que este indicador de crase aqui está errado, porque Nilo é masculino. Só que há um detalhe que você sabe. Os olhos têm que enxergar ainda o que os olhos podem ver, na verdade, né? Se você diz que chegou a Nilo Peçanha, na verdade, você chegou à rua Nilo Peçanha. Então, pode acontecer de um termo feminino estar subentendido, tá? Se fosse bairro, você não diria cheguei ao bairro Nilo Peçanha. Então, cuidado com a possibilidade de haver um termo feminino subentendido. Por exemplo, olha só. Ele usa o cabelo a Neymar. Note que aqui você diria que ele usa o cabelo à moda Neymar. Se a palavra moda estiver subentendida, estabelecendo uma relação de analogia, ou seja, se você usa o cabelo à moda Neymar, é ao jeito Neymar, é o jeito que Neymar usa, aí vai haver crase também. Então, cuidado com essa crase que acontece com termos femininos. As mais incidentes são as palavras rua e moda. Agora, essa palavrinha moda aí, Dudu, é só para pessoas e lugares, hein? Tá? Ele usa o cabelo a Neymar, ele faz poesias a Castro Alves, tá? Bife à parmigiana, que é a moda que se faz na parmídia, né? Então, cuidado. Vamos ao quarto caso de crase proibida. Não ocorre crase nunca quando você vir que o a precede isto, isso ou suas variações. Refiro-me a essa mulher, nem sofra. Ó, isto, este, esta, estes, estas. Nunca. Isso, esse, essa, esses, essas. Nunca também. Jamais ocorre crase quando a preposição a precede isto, isso ou as suas variações. Tá legal? Mas Juliana, nada demais não, é só você perceber que na língua portuguesa nós tendemos a fazer isso, né? Você não fala assim, eu passei pela Avenida Presidente Vargas. Quem mora no Rio fala que passou pela Vargas, entendeu? Aí quando o cara fala, cheguei a Getúlio Vargas é um termo masculino, né? Aí o cara acha que não vai haver crase, mas a palavrinha avenida está aí subentendida, cheguei à Avenida Getúlio Vargas. E se fosse bairro, não seria cheguei ao bairro? Portanto, cheguei a Getúlio Vargas, vai haver crase, por causa da palavra avenida que está subentendida aí. Tá legal? E aí, para fechar, os 5 casos de crase proibida mais relevantes que há na língua portuguesa, tá? Pronomes de tratamento que recebem sua ou vossa, tá legal? Ó, mas só serve pronomes de tratamento, presta atenção, tá?
que se iniciam por sua ou vossa. Por exemplo, Sua Alteza, Vossa Alteza, Sua Majestade, Vossa Majestade. Está vendo aqui, ó? Sua Santidade, Vossa Santidade. Jamais haverá crase quando a preposição a precede pronome de tratamento que diante dos quais haja as formas sua ou vossa. Agora, rapidinho, antes que nós passemos as questões, eu quero fechar a live às 11 horas, tá? Quero que você durma cedo hoje, brincando de Mr. Crase, tá legal? Vou fazer quantas questões forem possíveis aí até às 10, tá? Eu queria só, antes de passarmos as questões, que você não esquecesse os 5 casos de crase proibida mais frequentes. Você vai perceber como é extremamente útil para a resolução de questões. A mais verbo, A mais plural, A mais masculino, A mais isto ou isso e variações, e A mais pronomes de tratamento que recebam sua ou vossa. Estão na folha e você não vai esquecer, tá? Agora, repara só, bancas difíceis, bancas complexas, bancas que querem arrancar a sua alma, bancas que querem reprovar você. Veja como você se diverte com essas questões por saber duas coisas: os 5 casos principais de crase proibida e o nosso macete de trocar por termos masculinos. Agora chegou a hora da diversão. Quer ver? Ó, vamos lá. Questões objetivas. Preste atenção, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu que crianças precisam ter 6 anos completos até 31 de março para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. A decisão deve pôr fim a divergências, inclusive na Justiça, que permitam matrículas de alunos mais novos nessa etapa. Por 6 votos a 5, o Supremo validou normas do CNE, que já definiu o corte etário de março. O mesmo corte etário se aplica às crianças de 4 anos para ingresso na educação infantil. Ele quer saber em quais dessas lacunas você emprega o A com acento indicativo de crase. Agora vem a felicidade, porque olha só, primeira lacuna, pessoal, primeira lacuna, a decisão deve pôr fim a divergências, a divergências, a divergências. A mais plural, só quem é animal. Portanto, eu já olho para as opções que aparecem aqui e descarto as opções em que ele empregou o acento indicativo de crase no primeiro A, porque não pode haver crase quando A precede um termo no plural. Já descartei a letra A, já descartei a letra D. Você entende como é gostosinho saber os principais casos de crase proibida? Você descarta com muita facilidade os casos proibidos. Ó. Eu descartei a letra A e a letra D porque elas sugerem que aconteceria a crase nesta construção. Ó. Deve pôr fim a divergências. A mais plural, nunca. Com isso, eu faço a minha questão que tinha 5 opções, cair para 3 opções apenas. E agora vem a parte mais legal, hein? Por 6 votos a 5, por 6 votos a 5, por 6 votos a 5 votos. 5 votos é plural e é masculino. Portanto, não pode haver crase no segundo A de jeito nenhum. Por 6 votos a 5 votos. Não pode haver crase no segundo A de jeito nenhum. Das opções que restaram, eu descarto aquela que colocou o acento indicativo de crase no segundo A. Repara que só por saber lá, ó, só por saber, eu fiz errado, né? Peraí. Só por saber os casos proibidos aí, eu já descartei as letras B e D, né? Porque a B e a D empregaram o acento indicativo de crase no primeiro A. Eu descarto também agora a letra A, que a letra A colocou o indicativo de crase em A5, 5 é masculino e plural. Descarto a letra E também, porque ela também colocou o acento indicativo de crase em A5 e 5 é masculino. Só me restou fazer o quê? Acertar a questão e ser feliz, e ser aprovado. Ganhar 10 mil reais por semana, tá? Só me restou acertar a questão. Ó. Repara que só por descartar os casos proibidos, eu já fiz aí, sem problemas, essa questão, tá? Bom, olha só, pessoal. Veja o que aconteceu aqui. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas assim, a letra C. Importante, pessoal. Da mesma forma que jamais ocorre crase quando o A sem o S precede um termo no plural, sempre vai haver crase quando o AS com S precede um termo no plural. Então, aqui, ó, eu preciso empregar o acento indicativo de crase, tá? Aqui, eu tenho que empregar o acento indicativo de crase, porque aqui é AS mais plural. Tudo que se aplica a. Se houver um regente que peça a preposição a e na sequência você vir a mais plural,
jamais ocorre crase. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu estou acabando de descartar, de destacar, tá? Há 5 votos. Agora, se houver um regente que peça a preposição a, e ele colocar as mais plural, aí a crase vai acontecer feliz, tá? E aqui, ó, por fim, há divergências, né? Divergências é plural, e A mais plural só crase aqui em animal, beleza? Então, matei a questão só com casinhos proibidos, reparou, professor? Isso acontece de vez em quando, não acontece em bancas grandes, não. Vamos lá, até chegar às bancas grandes, ó. Número 2. Quanto à regência e ao uso da crase, está correta, segundo a norma padrão da língua portuguesa, a frase ele quer a correta, não quer? Ele quer a correta. Olha a letra A partir, a partir, a partir. Pessoal, partir é verbo, né? Partir é verbo. Crase aqui, nem pensar. Não pode haver crase aqui, porque partir é verbo. Jamais ocorre crase antes de verbo, tá? Vamos lá, letra B. Uma família cercada sob muito amor sempre proporciona felicidade a todos, a todos, a todos. Além de todos ser plural, ainda é masculino, né? Além de todos ser plural, para piorar, ainda é masculino. Repare que eu estou só descartando os casos proibidos sem sofrer. Na letra A partir é A mais verbo. Na letra B, a todos é A mais plural, certo? Letra C, as pessoas não foram criadas para viverem sozinhas, mas graças a Deus, Deus é masculino, certo? Deus é um termo masculino, portanto, não vou nem sofrer. Não pode haver crase aqui, porque Deus é palavrinha masculina. Repara como é útil saber os principais casos proibidos, tá vendo? Aí é claro, olha só, nem sempre isso vai funcionar, você não vai conseguir descartar todas, não, mas em grande parte dos casos, sim. Essa, por exemplo, olha a letra D. Pais e filhos lembram sempre que se devem respeitar pelas diferenças entre as gerações, embora isso não ocorra a todo instante. Todo é masculino. Para que sofrer? Para que sofrer? Não pode haver crase aqui, porque todo é um termo masculino, certo? E não ocorre crase quando A precede um termo masculino. Tá legal? Agora, só me restou acertar e ser feliz. Ó. A resposta tem que ser esta aqui. Eu posso até confirmar com você, mas está certinho. Quer ver? Ó, vamos lá. É inegável que cada um de nós carrega experiências diversas. Porém, devemos nossos valores à família. Troca a família por trabalho. É inegável que cada um de nós carrega experiências diversas, porém devemos nossos valores ao trabalho. Crase perfeitamente correta aí, empregada com precisão. Se fosse um termo masculino, ficaria assim, ó. Esse não é. Eu fiz a troca aqui, ó, bem correspondente. Troquei por um termo masculino. O A virou o A, só para confirmar que em todos os casos aqui está certo, tá? Então, repito, é muito útil que você guarde os principais casos de crase proibida, tá? Amanhã você vai receber um material teórico com todos os casos de crase proibida. Na próxima aula, se você estiver memorizado, vou ficar muito feliz. Vou comentar com você todos eles depois, mas na próxima aula, na segunda-feira, você já tiver memorizado os casos de crase proibida todos, vai ficar muito feliz com você, tá? Olha a questão 3, Instituto OCP. Mais uma vez, os casos proibidos salvando sua vida, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa em que o acento grave indicativo de crase seja mantido ao substituir a palavra em destaque no trecho por outra palavra, tá? Apesar de ser isso que acontece, geralmente às pessoas que comem bolo, aos rapazes que comem bolo, aos homens que comem bolo, crase corretíssima. Ele propõe que você troque a palavra pessoas por outras palavras que aparecem aí. E aí, ele quer que você diga em qual situação, trocando pessoas pelas opções A, B, C, D e E, vai haver crase. Olha que legal. Letra A, indivíduos, termo masculino, não ocorre crase nunca. Seres, termo masculino, não ocorre crase nunca. Letra C, termo masculino, não ocorre crase nunca. Estou só descartando, tá vendo aqui, ó? Letra E, sujeitos, termo masculino, não ocorre crase nunca, só me restou acertar a questão e ser feliz. Crase aqui, ó. Aqui acontece crase naturalmente. Professor, é sempre assim? Vou ser sincero, na maioria dos casos, essa estratégia de você trocar os termos
femininos por masculinos é perfeitamente útil, mas fazer isso já sabendo quais são os principais casos proibidos é mais útil ainda, tá legal? Vamos lá, pessoal. A temível FGV, a banca criada pelo próprio Lúcifer. Mefistófeles criou a FGV, a própria FGV, numa questão recente, 2021, você mata usando a nossa estratégia de hoje. Quer ver? Olha só. Nesse texto, Machado de Assis, para variar, Machado de Assis cai muito na prova, né? Emprega corretamente o acento grave indicativo de crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada é opção por opção, pessoal. Letra A, os clientes pagaram a compra a crédito. Juliana, crédito é masculino, certo? Então, vamos descartar? Crédito é um termo masculino, então nem sofro aqui. Ó, letra B, a ordem é necessária a todo grupo social. Todo é um termo masculino, concorda? Para que sofrer, eu te pergunto? Para que sofrer? Não pode haver crase aqui, ó, porque todo é um termo masculino. FGV, hein? A temível FGV. Letra C. Ninguém abandonou o local a correr. Correr é verbo. Não pode haver crase antes de verbo, concorda? Então, ó, ninguém abandonou o local a correr. Então, aqui, ó, descartamos também que não pode haver crase antes de verbo. Agora, nem tudo são flores, né? Na letra D e na letra E, nenhum caso proibido. E agora? Agora eu conto com você. Leia a letra D e troque documentação por documento. Leia a letra D e troque documentação, que é feminino, por documento, que é masculino, tá? E eu quero que você me diga se ocorre crase aí, tá? Troca documentação por documento. Leia a frase em português. Mantenha o sentido original da frase. Não invente, tá? Leia a frase com naturalidade, trocando documentação por documento. O motorista deu a documentação ao policial. O motorista deu a documentação ao policial. Trocou documentação por documento? Como é que ficou? O A virou? Então, fala para mim, ocorre crase aí? Sim ou não? Vou olhar sua resposta convicto de que todos acertaram. Quer ver? Ocorre crase aí? Sim ou não? Não. Maravilha, cara. Maravilha. Não vai haver crase aí de jeito nenhum. Então, está aqui, ó. Virou o. Já sei que não pode haver crase aqui também. Sei nem porquê, mas acertei a questão, Sérgio. Sei nem porquê, mas eu acertei a questão só usando nossa estratégia, tá? Se quiser confirmar que a letra A está certa, só para você confiar em mim e confiar no método, basta você trocar a expressão mesma hora por mesmo momento. Troque em mesma hora por mesmo momento. Vai lá. Troque em mesma hora por mesmo momento. E repare o que vai acontecer trocando mesma hora por mesmo momento. Vou ler para você, tá? Ó, todos os policiais saíram à mesma hora. Todos os policiais saíram ao mesmo momento. O A virou ao, aí não virou? Como este A virou ao, aí ó, o incentivo indicativo de crase está perfeitamente empregado. Resposta letra E, tá? Só mais uma, pessoal, só mais uma. Depois você faz da sexta à décima e eu mando para você amanhã um gabarito comentado aí em áudio, tá? Olha só, pessoal. FGV de novo, a temível FGV, aquela que tira o sono de muita gente, tá? Ao mesmo tempo, pode ser também, Sérgio, desde que você mantenha um certo sentido, tá? E faça uma troca por masculino, funciona. Número 5, FGV, a temível FGV. Todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias devem também manter-se imunes na frente, ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo. Nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu 2 vezes a utilização correta do acento grave indicativo de que houve crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está equivocado, ele quer a frase errada. Eu quero que você leia a letra A com carinho. Leia a letra A e observe o acento indicativo de crase que ele empregou na letra A e fala para mim, esse indicador de crase está certo ou errado? Letra A. Quem perdoa uma culpa encoraja a cometer muitas outras. Esse indicador de crase está certo ou errado? Cometer é verbo. Fala aí para mim, este indicador de crase está certo ou errado? Erradíssimo, antes de verbo. Olha que legal.
sei nem porquê, mas já acertei a questão, ele queria errada. Se ele queria errada e o cara já me manda o indicador de crase antes de verbo na letra A, eu não tenho nem por que sofrer. Está aqui a resposta, ó. Jamais ocorre crase antes de verbo, beleza? Ou seja, saber a troca por termos masculinos é extremamente útil, mas por uma questão de praticidade, chegar à prova sabendo quais são os 5 principais casos de crase proibida vai ser extremamente útil para a resolução de questões, tá? Mando para vocês amanhã as demais 5 que faltam aí com gabarito comentado, tá? Em áudio para todos vocês, beleza? E vou salvar aqui e mandar para vocês o material que eu salvei aqui agora. Quem é do grupo vai receber, tá? Pessoal, boa noite a todos aí. Hoje foi uma aula de crase básica e nós continuaremos na segunda-feira. Boa noite, pessoal. Tchau para todos aí.